Será que o Eneagrama é algum tipo de conhecimento meio misterioso, escondido? Deveria ter permanecido apenas acessível a um grupo de privilegiados? Será que ele mexe tanto com a nossa mente que chega a ser perigoso? Será que o Eneagrama tem origem na astrologia, em algum tipo de mágica, hipnotismo, algum tipo de adivinhação ou ocultismo? Se você tem essas dúvidas, fica comigo até o final, porque você vai entender agora mesmo qual é a origem, afinal de contas, do Eneagrama e por que ele vem revolucionando o campo de desenvolvimento pessoal e profissional. Olá, Clarissa Corrêa, trainer de Eneagrama, formadora de especialistas, analistas comportamentais, criadora da formação pioneira em análise comportamental Eneagrama no Brasil. Eu vou responder hoje uma pergunta na caixinha do Instagram, na qual já vejo que é uma pergunta recorrente. Muitos querem saber qual é a origem do Eneagrama e por muitas razões. O Eneagrama é um mapa psicoespiritual, então tem aí uma ligação, mas uma ligação com o espiritual, não com religiosidade nem com religião alguma. É uma ligação espiritual, por quê? Porque cada pessoa tem sua personalidade, que por sua vez é uma bússola que indica seus dons, seus talentos, a sua missão prática de vida, os recursos que a pessoa veio formando nessa personalidade na primeira infância, não estão aí por acaso, e sim para serem utilizados, ao invés de serem aí talentos enterrados. E o Eneagrama é sobre isso, mas não tem ligação alguma com qualquer tipo de ocultismo, espiritismo, qualquer ismo. Menos ainda, tipo de seita, não tem nada a ver com isso. Entenda a tua dúvida, principalmente se você for cristão como eu. Já passei por isso, já fui estudar sobre origem, sobre tudo que se refere sobre o símbolo do Eneagrama, para não ter qualquer dúvida com relação a qualquer intenção, qualquer origem. Eu vou falar sobre isso logo mais, mas antes quero te avisar que a gente abriu um link novo, um grupo novo, aliás, tem um link aqui abaixo do vídeo, que é do WhatsApp, onde eu tiro todas essas dúvidas. Se você sair aqui no vídeo e ainda tiver dúvida sobre isso, entra lá, pergunta. Em algum momento eu vou responder tudo de uma vez, além de trazer conteúdo exclusivo que não vai ter aqui no canal. Aproveita e se inscreve já no canal pra gente não se desconectar por aqui. Agora, quem inventou o Eneagrama? Na verdade, o Eneagrama não foi uma invenção humana, não teria como alguém, ser humano algum, inventar 9 grandes perfis psicológicos. Além de não ter ligação com nenhuma religião, eu falei que tem sim ligação com a espiritualidade, com o fato de que você veio com uma vocação. Você tem aí uma atividade onde flui mais naturalmente porque você tem todos os recursos para fazer acontecer nesse sentido. Então sim, você tem aí um propósito, dons, talentos específicos. Por isso o Eneagrama é esse mapa psicoespiritual, o mapa da vocação. Ele revela muitos traços e características que você percebe aí na sua personalidade no dia a dia. Além de perceber as pessoas que você convive, que você ama, e muitas vezes, muitos conflitos, muitas dúvidas, muitas respostas do que fazer ou não fazer, quais decisões tomar, são com base em toda essa profundidade, esse olhar detalhado para cada perfil psicológico. Então não tem forma, não tem jeito de ter sido alguém, um ser humano, a ter criado o Eneagrama. Ele foi repassado por uma observação profunda da realidade e dos comportamentos humanos. Então você junta essas duas realidades e sim, aí surge o Eneagrama. E aí sim você pode perguntar, tá, mas quem foi que reconheceu, como foi transmitido? Um dos grupos que foi responsável lá no início por ter percebido, juntado essas informações e repassado para frente, ensinado as 9 personalidades, são os padres do deserto. Além dos padres do deserto, muitos outros vieram. Agora, o Eneagrama na atualidade, de um século para cá, o grande responsável foi George Gurdjieff, um armênio, um filósofo, que depois encontrou, ele já conhecia o Eneagrama, as 9 personalidades, depois encontrou o símbolo do Eneagrama. E o símbolo, gente, nada mais é do que a representação gráfica da realidade. Assim como nós temos hoje logo de empresa, logo de objetos, de produtos, assim como existe o símbolo do cristianismo, existe a cruz, existem vários símbolos, seja do cristianismo, seja de seitas, seja de um lado, seja de outro. E o Eneagrama é simplesmente um conhecimento, uma sabedoria tão rica, que é o que eu digo, apenas criado por Deus. E aí sim entra a crença de cada um. Eu não acredito que com essa profundidade, se você ainda não conhece o Eneagrama, você não sabe a que ponto eu estou falando de profundidade de características. Não existem 3 ou 4 características para cada perfil, ou algumas características como a gente vê no curso Leitura da Mente, os padrões de infância. Não, lá dentro da formação Eneagrama, a gente vê inúmeras características, são inúmeros traços que, sabe, não tem como um ser humano sozinho ter reconhecido essa riqueza, essa grande dádiva da humanidade. Aí entra a crença de cada um. Eu acredito, aí tô me tirando, tô tirando o conhecimento do Eneagrama aprendido e agora te colocando. Eu, Clarissa, acredito que aqueles que tiveram acesso a esse conhecimento lá no início, como mesmo os padres do deserto, tiveram aí uma ajudinha do Espírito Santo, uma ajudinha do alto,
para conseguir ter essa inteligência, essa percepção, essa sensibilidade para perceber e catalogar com tamanha profundidade. E no símbolo do Enneagrama, nós vemos a disposição dos 9 pontos, representando cada uma das 9 personalidades. Nós vemos os movimentos internos, as dinâmicas que acontecem entre um perfil e outro, sabe? Desde os pontos de estresse e motivação, as linhas que ligam, é exatamente os movimentos, as dinâmicas que a gente vê na vida real e que cada pessoa que vem conhecer a sua personalidade percebe. É um impacto muito grande, acaba percebendo também as pessoas no seu entorno. Por isso que identificar e mapear perfis vai muito além de você rotular alguém ou de você parar ali na parte do mapeamento. Existe todo um processo de autotransformação, de autodescoberta, um processo que vai pela jornada da vida, mas que sim, muita coisa pode ser transformada aqui e agora de maneira extremamente objetiva e que traz muitas consequências positivas. E sobre essas dinâmicas internas, essa gestão emocional, esses movimentos, essas motivações você vê um pouco mais em outros vídeos que depois no final você clica aqui em cima. Mas voltando à origem, além de Jorge Gurdjieff, depois teve Cláudio Naranjo, Ellen Palmer, diversos professores ou treinadores de Enneagrama que se espalharam pelos Estados Unidos, pela Europa e ajudaram a fomentar esse conhecimento que até parece oculto, que às vezes a pessoa fala, mas eu nunca ouvi falar, eu já ouvi muito isso, era um segredo, era algo em oculto. Não, nunca foi, nunca deixou de ser algo acessível. Mas o que acontece? Imagina, o Enneagrama existe há milênios, então era passado apenas por tradição oral. Ninguém tinha a possibilidade que a gente tem hoje de falar para o mundo inteiro, de transmitir conhecimento em alta escala. Então, aquele grupo de privilegiados tinha acesso a essa riqueza que é o Enneagrama. Mas não existe nada em oculto, nada em escondido. Outra coisa que acontece, e eu já usei e uso, tá? Que é uma questão de marketing. Às vezes a gente fala, eu falo muito, são os 9 segredos revelados, são 9 conhecimentos ocultos, escondidos a 9 chaves. Isso é puro marketing, para você ver o quanto é precioso. Mas é só isso, pelo menos da minha parte, eu gosto de ensinar o Enneagrama raiz, não misturado com qualquer outro tipo de conhecimento. Isso não quer dizer que eu não aplique às vezes. E enfim, existem muitas técnicas, muitas ferramentas de apoio humano que você talvez conheça. Talvez você seja alguém que trabalhe apoiando e desenvolvendo pessoas. E tá tudo bem. Agora, tem certos tipos de conhecimentos de origem duvidosa e você tem a certeza que eu mesma não trabalho com isso. O que eu posso te dizer é que quando você ensina algo a alguém, este alguém tem o poder de utilizar de qualquer forma. Isso sempre foi feito. Principalmente quando é algo tão poderoso. Dizia Riso Hudson, que era também treinador, ensinava o Enneagrama, dizia que o Enneagrama só é o que é. Sempre foi difundido, nunca foi perdido, porque ele funciona. Você vê ali no dia a dia a aplicação prática do que acontece dentro de cada pessoa. E mais do que isso, você não só vê, você tem o poder de agir quanto a isso. Autogestão emocional, autocompreensão, também um pouco de paciência consigo mesma, com os outros. Você tem ferramentas que você pode disponibilizar no apoio humano e não só na área de desenvolvimento pessoal. Você que trabalha com vendas, negociação, você conhece pessoas que têm falta de saúde, porque a doença é psicossomática, vem também da falta de saber gerenciar as próprias emoções. No Enneagrama você se perdoa, você tem mais paciência consigo mesmo, com os outros. É um grande mapa de ter misericórdia, de você entender que aquilo que é tão forte em você, os vícios, as compulsões, é da mesma forma para o outro. Compreender mais o ser humano, entrar na mente e no coração e aplicar da forma que você quiser. E aí entra aonde eu ia chegar. Eu não tenho o poder de dizer, não use desta forma ou daquela. Eu estou aqui compartilhando o Enneagrama, é isso que eu faço. E sim, isso sempre ocorreu. Aquilo que é poderoso, aquilo que dá resultado, sempre teve gente usando para o outro lado, para o bem ou para o mal. Você pode ver isso não só com o Enneagrama, não só nessa área, inclusive. Você vê na questão da saúde. O que são as farmácias hoje? Por que tiraram a parte da naturologia como disciplina de medicina? Por quê? Porque dá muito resultado. E as farmácias que trabalham com remédios que remediam e nada previnem, não tem aquele interesse grande de que as pessoas possam prevenir, porque aí ninguém compraria remédio. Então, da mesma forma, existem intenções, existe um porquê de, muitas vezes, o Enneagrama não ser difundido em muitas das universidades de psicologia. Nas boas, sim, mas de qualquer forma, de forma completamente superficial. Então, finalizando, nosso Criador nos deu uma defesa, que é a nossa persona, nossa personalidade na vida, e que foi criada há muito tempo, na nossa primeira infância, e que tem aí uma razão. Como eu disse, é uma defesa, é para você também se encontrar na vida, para você buscar descobrir quem você é de verdade, em essência de alma.
E para isso, a personalidade ajuda muito, porque você vai se desvendando, você vai entendendo os padrões que você foi criando, as convicções que você tem. E o grande convite é que você faça esse caminho de volta para a essência, use a sua potencialidade e não permaneça pro resto da vida escondendo seus talentos e atuando aí no campo mais baixo do teu perfil psicológico, que é nada mais, nada menos do que ser aí refém para sempre do teu tipo de ego, do teu tipo de ilusão, do teu tipo de personalidade. Eu vou ficando por aqui, tem vários links aqui abaixo do vídeo. Entra lá no grupo, em algum momento a gente se conecta de uma forma um pouco mais direta. Tem as caixinhas no Instagram, eu peço que você responda lá no Instagram ou mesmo aqui abaixo. E responda o que você achou, você já conhecia o Enneagrama, já conhecia um pouco sobre a origem, quais são as suas outras dúvidas com relação a isso. Até o próximo vídeo.